bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui você vai fazer o seu primeiro projeto com Python, tá? Esse vídeo aqui é um pouco mais focado para os iniciantes, mas se você já conhece o Python, se você já é um pouco mais experiente, fica aqui também que eu garanto que você vai aprender algumas funcionalidades que você ainda não conhece, tá? E para começar, cara, projeto de calculadora. Todo programador de toda linguagem de programação já tentou fazer esse projeto. Só que o problema é que muitas vezes você faz errado, tá? Então, quantas vezes você já tentou fazer um projeto que colocava assim, por exemplo, x igual a digite o valor de x, aí depois você colocava uma outra variável aqui e colocava digite o valor de y, e depois você colocava aqui um z e colocava defina qual é a operação, né? E aí a pessoa ela tinha que ir lá escrever x, y, operação de subtração, por exemplo. E cara, é legal, funciona, se você é iniciante até dá para dar uma brincada, mas cara, definitivamente não é assim que funciona, tá? Você precisa criar um projeto bom e funcional para que o seu cliente use da maneira correta, tá certo? E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a criar uma calculadora com Python do jeito certo, tá bom? Então, para começar, a gente vai precisar importar uma biblioteca, tá? Vai ser a biblioteca Regular Expressions, tá? A biblioteca RE. Eu sei que ela é um pouco mais avançada e se você é iniciante, talvez você fique um pouco confuso, mas fica tranquilo que eu vou te explicando passo a passo de como ela vai funcionar, tá certo? E a primeira coisa que a gente precisa é colocar uma variável. Então, dentro dessa variável, a gente vai passar um comando input e vai falar para o nosso usuário digitar a operação. Ele não vai digitar número por número, sinal por sinal, tá? Ele vai simplesmente chegar aqui, colocar 5 mais 5 e o próprio Python vai identificar cada item dessa operação para fazer o cálculo para a gente. Com essa primeira estrutura definida, a gente vai para a expressão regular de fato, tá? A gente coloca sempre uma variável padrão quando falamos de expressão regular, porque assim a gente estabelece o padrão que a gente espera, entende? Então esse é o padrão que a gente espera. E aqui é todo o esqueleto que a gente tem da nossa calculadora, tá? Então, quando eu passo um comando /D, eu estou permitindo todos os dígitos, tá? Para você que não sabe, a expressão regular nada mais é do que um jogo do que você permite e do que você não permite que o seu usuário escreva, tá? Quando eu coloco /D, eu estou permitindo dígitos. Então, se o meu usuário tentar colocar uma letra, um sinal, ele não vai conseguir, o código vai dar errado. Mas se ele colocar um número, o código permite, tá? Esse mais aqui significa que eu vou receber alguma coisa depois desse dígito, tá? Aqui eu coloquei um /S asterisco, tá? O /S, ele é uma questão de espaço. Então, quando o seu usuário ele for preencher essa conta, ele pode preencher de duas formas. 5 mais 5, tudo junto. Ou ele pode colocar 5 espaço mais espaço 5, certo? Ele pode colocar dessa forma também. Então, quando eu coloco esse /S aqui e eu coloco esse /S aqui, ele diz para o Python que pode ter um espaço ali. Só que qual que é o ponto? Se eu coloco apenas dessa forma, o Python ele vai obrigatoriamente esperar um espaço. Então, se o meu usuário não colocar um espaço, ainda que a conta esteja certa, ele vai trazer como errado, porque ele estava esperando um espaço obrigatório ali. Quando eu coloco o asterisco, ele passa a entender que aquele espaço é opcional. Então aqui você está dizendo para o Python que pode ou não ter um espaço ali, tá certo? Aqui no meio a gente vai para a estrutura de sinais, então a gente coloca todos os sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Nesse caso aqui, eu sei que está confuso porque tem várias barras, tá? Mas é o seguinte, na expressão regular, cada sinal ele tem uma função, certo? Então aqui, quando eu coloco o mais, aqui você pode ver que é uma adição, mas não é a adição matemática, é a adição de caracteres. Então significa que ele pode receber mais caracteres ali. Para eu transformar esse sinal numa adição matemática, eu preciso colocar o contrabarra. O menos é a mesma coisa, eu preciso colocar o contrabarra para ele trazer uma subtração matemática. O asterisco, como você acabou de ver aqui, ele é uma função de opção. Só que quando eu coloco o contrabarra, ele se torna uma multiplicação matemática.
com exceção aqui do barra, tá? Que seria a divisão. Você pode colocar aqui um contrabarra se você quiser, tá? Para funcionar, eu até recomendo que você coloque, mas não é tão necessário assim, tá? Novamente a gente repete o contrabarra S e o contrabarra D porque é a segunda parte. Então aqui a gente está recebendo o primeiro número, aqui a gente está recebendo os sinais e aqui a gente está recebendo o segundo número, tá? Essa estrutura que eu coloquei, ela é funcional, tá? Mas você provavelmente vai encontrar na internet aqui de outras formas também e todas elas funcionam, todas elas dão certo, tá bom? Feito isso, a gente traz essa estrutura de match, tá? Então o match vai ser basicamente para a gente sincronizar essas duas variáveis. Então a gente tem o match re.match, certo? Então eu trouxe o nome da variável como match porque é a função que a gente está utilizando aqui. E aí quando a gente coloca padrão e calculadora aqui dentro, o Python ele está basicamente pegando o que o seu usuário vai preencher aqui e filtrando dentro desses padrões. E aí se ele passar, a gente começa a fazer. E agora a gente vai para uma das partes mais importantes desse código, que é a divisão de grupos, tá? Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o operador e aqui eu tenho o número 3. Você pode ver que ao longo de toda essa expressão regular, tudo está dentro de parênteses, e isso não foi por acaso, tá? Eu só não expliquei naquela hora porque eu ia explicar agora. Quando você coloca um parênteses dentro de uma expressão regular, você transforma isso aqui em um grupo. Então, esse aqui é o grupo 1, esse aqui é o grupo 2, esse aqui é o grupo 3. Então, quando eu trago aqui no Python a separação, que eu digo que o número 1 está no grupo 1, que o operador está no grupo 2 e que o número 2 está no grupo 3, o Python, a partir de agora, ele sabe interpretar o que é número, o que é operação, o que é o segundo número da operação. Então, a partir de agora, quando o seu usuário coloca 5 mais 5, ele sabe identificar o que é o 5, o que é o mais, o que é o outro 5. Então, agora a gente já distribuiu e organizou, tá? Os números, a gente vai utilizar os números inteiros por enquanto, então a gente coloca aqui no grupo 1 e no grupo 3. Você não coloca int aqui no grupo 2, porque ele não é um número inteiro. E feito isso, agora a gente pode ir para a última parte desse projeto, que é os condicionais, tá? Então, a partir do momento que eu separei tudo em grupos, agora eu posso fazer as contas baseado no operador. Então, ele vai verificar aqui, ó, se o grupo 2 tiver um sinal de adição, eu vou fazer número 1 mais número 2. Se o operador tiver um sinal de subtração, eu vou fazer número 1 menos número 2 e por aí vai. Com exceção da divisão, tá? Porque a divisão eu tenho a questão de não pode ser divisível por zero, tá? Então, aqui eu coloquei, se o operador for de divisão, ele vai fazer a divisão, certo? Mas aí eu tenho como se fosse um subcondicional. Então, apenas se o número 2 for diferente de zero, tá? Então, se ele for diferente de zero, tudo bem, faz aqui normalmente. Se ele não for, se ele for igual a zero, aí beleza, aí o resultado vai dar um erro, que é a divisão por zero, que não é possível, certo? Então a gente tem, digamos que um subcondicional dentro do meu condicional, e aqui embaixo eu tenho um else dizendo operador inválido, certo? Então aqui é se a pessoa colocar um sinal que não existe. E aí aqui embaixo eu tenho print com o resultado, então independente da conta que seja feita aqui, eu tenho o resultado. E aí aqui eu tenho caso a pessoa coloque um formato que não existe. Então eu tenho aqui operação inválida e eu tenho aqui use o formato no exemplo 10 mais 5, por exemplo, tá? E a partir daqui o seu projeto já está totalmente pronto. Então se você colocar aqui, ó, Python calculadora.py, eu rodo isso aqui e eu posso digitar minha operação. 5 mais 5, ele vai trazer o 10. Eu posso colocar aqui 5 espaço menos espaço 2 e ele vai funcionar normalmente, tá? Então, basicamente, a sua calculadora está pronta e ela está pronta do jeito certo, tá? Não vem com aquele papo de digite o X, digite o Y, depois digite a operação. Cara, isso tá tudo errado, tá? Não é assim que funciona e você tem que fazer do jeito certo, tá? Por enquanto, essa calculadora aqui é uma calculadora apenas de prompt, então ela só funciona aqui, ela não tem uma interface visual, mas o projeto que eu vou trazer na próxima semana
tem, tá? Então a gente vai seguir esse mesmo código aqui, mas a gente vai aplicar o Flask. Então a gente vai trazer toda uma interface com HTML e CSS para a gente fazer uma calculadora totalmente visual, tá? A base da operação vai ser a mesma, que vai ser isso aqui, mas a gente vai reestruturar todo esse projeto para você ter uma base visual da sua calculadora. Então fica ligado aqui no canal que na próxima semana eu trago esse projeto, tá certo? Então se inscreve no canal, like no vídeo e se, cara, você quer evoluir no Python do jeito certo, de uma maneira mais rápida e com muito menos esforço, confere o link aqui na descrição para o Bootcamp, tá? Dentro dele você vai encontrar 5 projetos práticos que as empresas estão mais desesperadas para que os programadores aprendam a fazer, tá? E dentro desse Bootcamp você aprende exatamente como fazer cada um deles. Com a mesma didática que você viu nesse vídeo aqui. Então, se você se interessa e quer evoluir num Python mais rápido e com muito menos esforço, confere o link aqui na descrição para o Bootcamp, tá? Fico por aqui e até o próximo vídeo.